E aí, pessoalzinho do sexto, beleza? Vamos para a nossa aula dessa semana. A aula de hoje é divisibilidade. Então, nós vamos estudar os critérios de divisibilidade. Você deve estar se perguntando, professor, o que é divisibilidade? É divisão. Mas eu acho que isso vocês até já tinham percebido. Nós estudamos os critérios de divisibilidade para a gente saber de uma maneira mais fácil e mais prática se um número é divisível por outro ou não. Eu quero deixar claro para vocês que qualquer número pode ser dividido por qualquer número, tá? Então, quando fala 3 dividido por 2, ah, professor, não dá para dividir 3 por 2. Claro que dá, gente. Sobra resto, mas dá. Porém, quando estudamos os critérios de divisibilidade, o resto sempre vai ser zero. Por isso que usamos eles com os números naturais. Tudo bem? Então aí está o primeiro slide que eu já deixei para vocês, ó, divisibilidade. Vamos começar. Divisibilidade, por sua vez, é a característica daquilo que se pode dividir. Para alguns números, como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade. Pessoal, você saber se é divisível ou não significa que você já vai encontrar um resultado. Porém, se você percebe que a divisibilidade é possível pelo critério, você já sabe que você vai fazer uma divisão encontrando o resto igual a zero. Primeiro critério de divisibilidade, eu coloquei para vocês divisibilidade por 2. Lembrando que se você for dividir por 1, o 1 você consegue dividir qualquer número, tá? Então nós iniciamos por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Então, se o número é par, ele divide por 2. Qualquer número par divide por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Ficou meio complicado, né? Por isso que eu já deixei um exemplo aí embaixo. Vamos verificar o 234 se é divisível por 3 ou não? Vamos somar os algarismos. Então, pego 2, 3, 4 e somo 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Tenho 9 na tabuada do 3? Sim. Isso significa que 234 é divisível por 3. E se você fizer essa divisão, você vai encontrar o resultado de 78. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 00, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Pessoal, os dois últimos algarismos da direita seria a unidade e a dezena. Eu coloquei dois exemplos para vocês, ó. 1800 é divisível por 4? Sim, porque ele termina com 0 e o 0. Então, se você dividir 1800 por 4, você encontra o resultado de 450. Agora, 4116 é divisível por 4? Sim, pois o 16 é divisível por 4. Então, como tenho 16 na tabuada do 4, que são os dois últimos algarismos, eu posso afirmar que o 4116 é divisível por 4. E o resultado dessa divisão vai ser 1029. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5, tá? Então, qualquer número que termine com 0
ou o 5, ele é divisível por 5, tá? Com exceção lá no início, né? Se você começar a contagem, o número 0, 0 divide por 5? Não. Mas 5 divide por 5, o 10 divide por 5, o 15 divide por 5, o 20 divide por 5, e assim por diante, tá? Esse é bem simplesinho, nem coloquei exemplos para vocês. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Então, gente, um número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, 312. Vamos checar se ele é divisível por 6? Inicialmente, ele é divisível por 2? Sim, porque 312 é par, tá? É divisível por 3? Vamos ver. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Opa, tem 6 na tabuada do 3? Tem sim, ó, 3 vezes 2. Então, 312 é divisível por 2 e é divisível por 3. Logo, o 312 é divisível por 6. Quem fizer 312 dividido por 6 vai encontrar o valor de 52. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Gente, vamos pensar assim, ó. Os três últimos algarismos da direita são as casas da unidade, dezena e centena. Então, quando você olhar um número e observar que os três últimos algarismos são divisíveis por 8, ou estão na tabuada do 8, significa que ele vai ser divisível por 8. Então, coloquei dois exemplos para vocês. Ó. 7.000 é dividível por 8 porque tem no final 000. Então, se você pegar 7.000 e dividir por 8, vocês vão achar o resultado de 875. Agora você tem o valor aí, 56.104. É divisível por 8? Sim, porque 104 é divisível por 8. 104 dividido por 8 dá 13. E se você pegar os 56.104 e dividir por 8, vai encontrar o valor de 7.013. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Exemplo, soma absoluto, valores absolutos da soma do algarismo, gente, é só somar os números, tá? Então, eu tenho aí o exemplo, ó, 2.871 é divisível por 9? Vamos somar. 2 mais 8, 10. Mais 7, 17. Mais 1, 18. Tem 18 na tabuada do 9? Tem. 9 vezes 2 é 18. Como a soma dos algarismos deu um múltiplo de 9, está na tabuadinha do 9, isso significa que ele vai ser divisível por 9. Então, se você fizer 2.871 divisível por 319, isso significa que ele vai ser divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. É o mesmo caso lá que eu comentei do 5. O 0 propriamente dito não é, mas o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60 e assim por diante, ele vai ser divisível por 10. Certo, pessoal? Pessoal, existem outros critérios de divisibilidade, como por exemplo, vocês podem ter observado nos slides que eu não coloquei o 7. Às vezes é mais fácil fazer a conta do que procurar um critério de divisibilidade. Esses critérios que eu separei e coloquei para vocês são os critérios mais imediatos e que nós vamos usar mais no nosso dia a dia, tudo bem?
Então, estudem eles, verifiquem eles, façam os exercícios do livro, observem todas as instruções que eu deixei na descrição do vídeo e espero vocês na próxima aula. Até mais, galera!